Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. De quem não podemos esquecer? Este é um aspecto muito importante em nossas vidas se nós afirmamos que conhecemos a Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 10, ele menciona isto. Ele menciona depois de falar que quem o lembrou disso ou procurou instruí-lo quanto a isto foi Tiago, Pedro, ou seja, os irmãos que viviam em Jerusalém e que pregavam aos judeus. Ele fala assim, recomendando-nos, ou seja, eles recomendou a Paulo que não somente nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Por que há esta instrução tão clara por parte dos apóstolos para o apóstolo Paulo, para não esquecer dos pobres? Por uma simples questão, nós precisamos entender quem nós somos em Deus antes de mais nada, pois se nós não fizermos nessa perspectiva de entendendo quem somos, nós simplesmente vamos pensar numa perspectiva de uma ação social, de um serviço em favor dos pobres e de darmos esmolas. Não se trata disso. Não se trata de dar aquilo que estamos jogando fora, mas se trata de repartirmos, se trata de exercermos a justiça de Deus. O que nós aprendemos com isso? Precisamos conhecer Deus. Precisamos conhecer da sua vontade, conhecer quem Ele é, conhecer o que Ele fez em nosso favor. Por causa da sua misericórdia tão grande, do seu amor tão grande por nós, Ele enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos comprar para si mesmo, para nos libertar do domínio do pecado na enrascada que nós nos metemos. Ele nos salva por causa do seu amor. Ele reparte conosco da sua vida, Ele nos dá da sua vida. Isto é a justiça de Deus. Precisamos entender que a justiça de Deus se revela não na punição, mas na salvação, no repartir da vida. Quando entendemos isso, entendemos que significa o amar como Cristo, pois Jesus disse que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. O que isto significa? Significa que nós damos a vida pelo outro. Por que não podemos esquecer dos pobres? Para que nós não esqueçamos quem nós somos em Deus. Para que nós não esqueçamos de onde nós viemos e qual é o caráter, a natureza que nós recebemos de Deus. Precisamos entender isso. Não se trata de dar esmola, não se trata de dar o que está sobrando, mas de repartir na nossa abundância, de dar daquilo que Deus tem colocado com abundância em nossas vidas. E precisamos entender que é disto que fala o Evangelho. O Evangelho fala de repartir, fala de justiça, para que a abundância de uns possa suprir a necessidade do outro, para que o outro, quando estiver em abundância, supra a necessidade daquele que hoje tem abundância. Esses são os aspectos importantes do Evangelho, que a gente precisa entender que são valores do reino de Deus e que nós temos que repartir. Se trata de ajudarmos, de compartilharmos, de nós, na realidade, oferecermos daquilo que Deus tem nos concedido. Não como esmola, mas como uma expressão de amor, como uma expressão da justiça de Deus, para que a gente se lembre do Pai, da sua vontade, do seu querer, e para que a gente sempre nos lembremos que a nossa vida ela existe e que fomos salvos não simplesmente para estarmos com Deus, mas por estarmos com Deus, repartirmos da sua vida com as pessoas e temos que viver de forma piedosa, revelando essa devoção ao Pai e expressando compaixão pelas pessoas, conduzindo-as ao conhecimento de Deus, repartindo da vida de Deus com ela. Pois quando nós vivemos como filhos, fazendo as obras de Deus, nós santificamos as pessoas com quem nós andamos, para que elas possam conhecer o Pai, compreender da sua vontade. Isto é repartir. Isto é a justiça de Deus. É dar daquilo que Deus tem nos dado com abundância. Para que a gente nunca esqueça
quem somos e nem de onde viemos. Que a gente possa entender isso e que possamos fazer da nossa vida a verdadeira oferta, a oferta em favor das pessoas, para que conheçam o Pai. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas e nos submetamos à vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.